A igreja sempre foi romana? Bom, a igreja sempre foi católica, né? Mas se a sua pergunta é se a diocese de Roma sempre foi a principal, sim. A autoridade do bispo de Roma sempre teve a primazia? Sim, também. É interessante porque no ano 110, por volta do ano 110, Santo Inácio de Antioquia escreve uma carta a 7 igrejas e uma delas é a igreja de Roma. E olha só como que ele se dirige à igreja de Roma. Inácio, a igreja que preside em Roma, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada e que preside na caridade, na observância da lei de Cristo e que leva o nome do Pai. Santo Inácio de Antioquia, no iniciozinho do século II, já nos dá o testemunho de que a igreja de Roma é aquela que preside sobre todas as demais igrejas do mundo. Não tem nada a ver o que ele está dizendo aqui. É pura invencionice católica. Ele vai citar uma carta de Inácio, onde ele tira uma leitura indevida, tendenciosa, enviesada do que Inácio realmente disse. Uma coisa é o que Inácio disse, outra coisa é a interpretação que o senhor Eduardo Faria está fazendo da carta de Inácio. Vamos pelo princípio. Ele diz que a igreja não era romana, mas era católica. Então, essa leitura de católica, como eu já falei em outros vídeos, tem uma tendenciosidade a acreditar que essa catolicidade tem a ver com a catolicidade romana. Não é assim. Católico significa simplesmente a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra, que professa uma doutrina, que não é essa doutrina atual da Igreja Católica Apostólica Romana. Outra coisa, ele está citando aí que o bispo de Roma tinha uma primazia. Sim, primazia está falando de ordem, né? É uma ordem por honra, não era uma primazia em termos jurisdicional, geograficamente falando. O bispo de Roma, nos primeiros séculos da igreja cristã, nos primeiros 5, 6 séculos, nunca teve uma primazia universal sobre todas as igrejas. Isso é mentira, é mentira. E ele vai citar aqui Inácio de um modo completamente distorcido, onde Inácio ele escreve a várias igrejas, entre elas Éfeso, Esmirna, Filadélfia e também aos romanos. E ele faz uma introdução bonita à igreja de Roma, que de fato é uma introdução muito bonita. Porém, você percebe aí que na igreja de Roma não tinha papa, não tinha bispo universal, ele nem escreve ao bispo da igreja em Roma. Possivelmente ali era um colegiado de presbíteros, ao contrário de outras igrejas nessas mesmas cartas, onde ele escreve ao bispo ou aos bispos ou presbíteros dessas igrejas. Então aí a gente já tem uma coisa para questionar a leitura católica. Outra questão. A editora Paulus, que eu não gosto muito, que eu acho que tem uma tradução um pouco enviesada, ela vai traduzir assim, a igreja na região dos romanos. E é uma tradução que eu acho que casa perfeitamente com o que está no contexto ali, e no contexto histórico da época. Por quê? Porque cada igreja, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Roma, cada uma mandava no seu quadrado, como ficou definido no Concílio de Nicéia, primeiro Concílio de Nicéia. Então, cada igreja presidia na sua região e uma não poderia entrar na região do outro, a não ser que houvesse um apelo de comum acordo por discordâncias teológicas, disciplinas. Aí havia um acordo entre elas, mas não existia essa ideia da Igreja Católica ou o Bispo de Roma ser o primar sobre todas as igrejas do mundo. Isso é invencionice da cabeça católica do senhor Eduardo. Leia os pais da igreja conforme os pais da igreja estão dentro dos seus contextos histórico, teológico, cultural de sua época. Não leia com lentes católicas, tá? E é isso que o Eduardo está fazendo. Está fazendo uma leitura enviesada porque ele está lendo com lentes católicas a carta de Inácio, aquilo que Inácio nunca pretendeu dizer.